Está ruim hoje para lenta aqui o negócio para gravar. Ah, começou. Então, novamente, boa tarde, né? Bem-vindo, né, meus bolsistas do PIBID, né, do Subprojeto Biologia, e bem-vindos convidados, né? E o nosso palestrante, né, nosso oficineiro, o professor Marcos, né? Deixa eu ver se passou. Não, passou, né? Então, vamos falar de hoje, né? Da Aí, abertura, né, comigo, na verdade, apresentando, né? Caso vocês não tenham notado, eu sou nerd, né, pelo cenário aqui de trás, né? E sou atual coordenador do PIBID, né? Eu já estou na minha segunda gestão, né, com o coordenador do PIBID de Biologia, né? Sobre o projeto Biologia. E a gente, em janeiro, sempre faz essas formações, né? A gente faz presencial, mas esse ano foi online, né? Aí Keila participou do primeiro dia e a gente abriu o convite para outras pessoas também, né? Para outros lugares, né? E hoje, né, quem vai falar para a gente é o professor Marco Leonardo, vai falar de aprendizagem significativa no ensino de ciências, né? Ele já está aí, já, né, esperando, né? A trilha sonora, né, que a gente falou de novo, na nossa Rádio Z, né, gente? Nossa rádio, que todas as minhas aulas eu trago uma seleção de música, né? E hoje foi trilha de filme, né? Todo mundo relembrou, eu ia colocar a música do Meu Primeiro Amor para vocês chorarem, né? O filme com o Macaulay Culkin, né, que ele morre, mas não deu aí para passar aí, né? E, como falei, a trilha de hoje foi cinema, né? Só para lembrando, na próxima semana a gente mais tem 2 dias de formação, eu não estou trocando os dias, né? Mas, terça-feira vai ser educação especial, né? A gente vai falar de como trabalhar com alunos com deficiência auditiva e visual, né? Com Márcia. E encerramos na quinta-feira com biossegurança na sala de aula, né? A gente pode estar trabalhando, caso a gente volte presencial, trabalhando com os alunos com segurança, para eles como para a gente que é PIBIdiano, né, que é bolsista. Tranquilo? Vou convidar agora o professor Marcos, né, falar as falas iniciais dele, e vou parar aqui minha apresentação, né? Oi, pessoal, boa tarde. Não sei se vocês já conseguem me ver, deixa eu só... Pronto. Eu vou pedir só para que, se meu áudio falhar, né, e se acontecer alguma coisa com o meu vídeo, vocês me informem aí, porque aí qualquer coisa a gente faz, né, um gerenciamento de recursos aqui da banda da internet e consegue melhorar, tá bom? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Leonardo e, inicialmente, eu vou informalmente agradecer o convite aí do professor Luiz Otávio. Para mim é sempre legal ter um momento de vir aqui conversar com os alunos da biologia. Eu sou aluno egresso da biologia, licenciado, pelo Campus Macau, e hoje vim aqui compartilhar um pouco com vocês, de alguns conhecimentos do ensino de biologia, ou do ensino de ciências de uma maneira geral. Para mim é uma oportunidade muito legal. E aí já fiquei bem feliz, porque eu vejo várias carinhas conhecidas e algumas que eu não conheço tanto. Então o público é bem diverso e essa oportunidade aqui é um pouco diferente da que eu estou acostumado aqui no campus. Tá bom? Luiz, eu posso começar o compartilhamento? Tá tranquilo? Pode, Marcos. Você quiser, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu fico com o chat aberto aqui e falo com você. Pergunta, alguma coisa. Tá certo? Eu fico aqui. Beleza. Qualquer dúvida, qualquer informação, eu passo para você pelo áudio. Sim, tranquilo. Perfeito. Então, pessoal, eu não sei se vocês viram o último slide aí de Luiz Roberto, uma sala de cinema, já com a tela branca em projeção. A gente não combinou nada, mas vamos abrir aqui uma tela branca. Uma página em branco. Está carregando aí para vocês. Para sinalizar que o que a gente vai fazer aqui, é um trabalho um pouco conjunto. E eu estava pensando há um tempo, Luiz Otávio é um cara muito proeminente aí da cultura nerd no campus. Raramente a gente, eu sou um pouquinho mais antigo aqui no Campus Macau do que Luiz Otávio, e Luiz Otávio, quando ele vem, ele, parece que ele faz igual ao Omelete, ele consegue transformar, fazer todo mundo sair desse armário nerd aí que a gente está guardado. E aí eu trouxe uma figurinha aí para começar, mais de maneira informal, com vocês, e uma figurinha sobre um mangá específico, tá bom? Então essa figurinha aqui, ela tem alguma coisa a ver com o que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então a gente começa com um gato falando, não tem problema,
mas o que a gente vai tratar aqui é realmente de conceitos de ciências e biologia, tá bom? Então, o espaço é um conceito de ciências, né? A gente sabe, é um conceito científico, e a gente vai tratar sobre tartaruga, baleia, tubarão, vários tipos de coisa hoje, né? Então, a gente vai full em biologia e até tratar alguns cometas, asteroides, a gente descobre daqui para o final, tá certo? Então, nessa 1 hora e meia aqui, eu vou falar qual o nome do mini curso e vou me apresentar também mais profundamente, mais formalmente com vocês, mas antes eu queria trazer essa figurinha aqui. Geralmente o pessoal traz Calvin Haroldo, Mafalda e tudo, e vamos fazer diferente. Fazer diferente, principalmente colocando o celular, né, em mudo. A gente sempre esquece esse detalhe quando entra na sala de cinema, tem um aviso. Pronto, tudo certo. E aí a gente começa aqui com esse gatinho, né? O nome desse gatinho é Rap. E o que a gente vai tratar hoje aqui é essencialmente conceitos, tá bom? Então, esse quadrinho é para tratar o conceito de espaço. E aí esse gatinho específico, ele está perguntando para esse rapaz aí, né, se ele compreende o conceito de espaço. E aí, vamos sair um pouco do quadrinho e pensar. Para quem conhece mangá, né? Mangá é quadrinho japonês. Para quem conhece mangá, vê esse gato, né? Esse gato ele é semelhante a algum gato que eu já vi, né? Se você lê mangá e tudo. Se não lê também, ele pode parecer o gatinho que faz cocô no seu telhado, né? Ou no seu quintal. Mas esse daqui específico vai lhe dar uma sensação de conhecimento. Certo? Você fica, caramba, eu conheço esse gato em algum canto, esse rapaz não me é estranho. E aí a gente tem essa inquietação, essa semelhança com alguma coisa que a gente já conhece. Para quem conhece mangá, vai pensar, peraí, isso aqui é Fairy Tail, eu conheço. Mas não é Fairy Tail, é um mangá novo, é Eden Zero, e ele se passa no espaço, tá bom? Então o gatinho pergunta para ele se ele conhece o conceito, se ele compreende o conceito de espaço, ele fala, claro que ele sabe, né? Que o espaço é aquele lugar com um monte de estrelas flutuando em volta. Tá certo ou tá errado o conceito dele? Né? Esse é o conceito que ele está tratando de espaço. Então, beleza, a gente vê que ele compreende o conceito de espaço, né? Mesmo que ele não esteja descrevendo as características necessárias suficientes para esse conceito. Mas aí, né, a gente tem um próximo quadrinho, isso aí acontece, né, quando ele é levado para o espaço, ele mora num planeta sozinho, e ele é levado para o espaço de verdade, e aí ele cai a ficha, né? Cai a ficha dele, ele, peraí, isso aqui que é o espaço? Então, geralmente, né, isso aqui tem a ver com boa parte de algumas experiências que a gente tem na vida, tá bom? Às vezes a gente sabe aquele conceito escrito e a gente não sabe, né? A gente não consegue assimilar a essência daquele conhecimento. Então, se ele respondesse numa prova para um professor de ciências, falando que o espaço é aquele lugar com um monte de estrelas flutuando em volta, garanto que ele levaria um meio certo aí no fundamental, tá bom? Então, não teria problema. Mas aí cai a ficha, né? Na hora que ele realmente está no espaço, que ele pega o conceito e consegue realmente, né, compreender qual é a essência desse conceito, então uma experiência assim um pouco impressionante para ele, né? Então, partindo desse ponto aqui, eu espero, certo, que durante esse mini curso aqui que a gente vai fazer, né, já eu digo o escopo dele, as limitações do que a gente vai tratar aqui hoje. Eu espero que vocês tenham alguns momentos assim, igual esse rapazinho aí, que se chama Chiqui, certo? Eu espero que vocês tenham esse momento que fiquem assim, caramba, né, realmente eu sabia disso, mas não compreendia tão bem, certo? Então, pessoal, vamos especificamente, né, esse mini curso de aprendizagem significativa no ensino de ciências, e aí, como a gente tem um tempo curto para tratar, né, ninguém trata a aprendizagem significativa em 1 hora e meia. Então, a gente tem essa aula aqui, eu vou disponibilizar o material para vocês, complementar. A gente vai tratar a aprendizagem significativa, a gente vai para outro lugar, aparentemente distinto, depois a gente volta para tratar mapas conceituais, isso tudo entre esse momento síncrono agora e o material que eu vou disponibilizar para vocês. Tá certo? Então, o que eu quero, né, nesses momentos assim, é realmente tratar esse enfoque introdutório. Tá bom? A gente não vai se aprofundar aqui sobre a aprendizagem significativa, né, mas a gente vai tratar assim sobre a formação de conceitos científicos escolares. Por quê? Porque compreender sobre conceitos é algo essencial, tanto para a aprendizagem significativa, quanto outras teorias, né, posteriores ou contemporâneas lá do tempo do Ausubel.
tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, meu nome é Marcos Leonardo, né? Só falando do meu contexto, eu sou licenciado em Biologia, sou mestre em Ciências, né? Biologia pelo UFRN e ensino Ciências pela UFRN, tá bom? Eu trabalho no Instituto, né? No Campus Macau, desde 2010, faz muito tempo. E sou assistente de administração. E lá eu desempenho a função aí de coordenador do Núcleo de Inovação Pedagógica. E aí, para os rostinhos que a gente já conhece, né, a gente tem bastante pessoas frequentando o núcleo, e isso me faz muito feliz, tá bom? Esse núcleo ele tem várias atribuições, entre elas ministrar alguns cursos. Como a gente está nesse contexto remoto, né, por isso que eu falo que eu me sinto assim feliz quando eu recebo esse tipo de convite, que eu me sinto realmente desempenhando as minhas atribuições lá no núcleo, tá bom? Então pronto, vamos ver qual é a abordagem que a gente vai tratar aqui hoje. Eu comecei falando demais, ainda estou falando muito e provavelmente muito rápido, mas a gente vai dar uma desacelerada em alguns momentos e eu vou fazer algumas perguntas para vocês e espero muito que vocês interajam comigo. Por quê? Porque a gente não consegue compreender algum conceito em sua essência se a gente não dialogar, tá bom? E só para deixar algo bem claro, se eu pego um livro, qualquer um, pronto, esse aqui que está de cabeça para baixo, esse outro, pode aparentar que não existe diálogo, mas existe. Existe um texto monológico e eu estou lendo e estou tendo alguma reflexão, né, dialógica entre o que está no texto e minha mente. Então, eu sei que isso pode parecer um pouco transcendental no início, mas então, assim, o legal é que a gente, né, conversa, troca essas ideias aqui, para que a gente consiga compreender mais. Pode ser que a gente não consiga cumprir tudo que eu trouxe para hoje e até no material, mas fica para referência futura aí de vocês, né, uma consulta posterior. Então, a ideia é que a gente consiga misturar essa perspectiva assim, pedagógica com a disciplinar. Então, ensino com ciências, tá certo? Por quê? Porque se a gente vai trabalhar, né, uma introdução a uma teoria da aprendizagem, a gente tem que tratar tanto na perspectiva disciplinar quanto na pedagógica. Então, a gente vai pegar um pouquinho dessa interseção aqui hoje, né? Se a gente tivesse mais tempo, a gente se aprofundaria muito mais nesse tema, tá bom? Então, essa interseçãozinha que a gente vai tratar hoje, bem curta, tá certo? E aí, como a gente está tratando sobre conceitos, eu trago, né, algumas perguntas aqui básicas, tipo assim, quais são os principais elementos químicos para a vida na Terra? Então, essa é uma pergunta um pouco aberta. Se qualquer um de vocês, né, puder abrir o microfone e tentar me responder, ia ser muito legal. Eu diria carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Muito bem, Márcia. Muito bem mesmo. Então, a gente tem aí, geralmente, né, no sistema memorístico da gente, a gente se lembra dos chomps, né? Então, Márcia está muito correta. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo. Muito bem. E aí a gente tem outra questão, quais são as principais moléculas? Água, proteínas, carboidratos, Vamos lá. lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos. Márcia, mais um 10 para você. Mais um 10 para você. E aí, quais são as funções que elas desempenham? Tem um bocado, viu? Muito bem. Também é uma resposta. Eu colocaria o meio certo. Funções metabólicas. Metabólicas, Fábio. Mais alguém? Então, vamos lá. Certo? Energética. Olha aí. Muito bem. Então, a gente tem, né, essas questões aqui colocadas, né, bastante pertinentes. Normalmente, a gente encontra essas perguntas, né, em provas de ensino médio, às vezes até em provas de ensino fundamental, tá certo? Alguns livros abordam, né, pode parecer até um pouco complexo, mas eles abordam essas questões. E aí, para um professor, eu estaria muito satisfeito e daria 10 para quem respondeu isso tudo, tá bom? Não tem problema nenhum, tá certo? Quando eu pergunto que são quais os principais elementos químicos, vocês não hesitam em responder, né? E as funções, esse tipo de coisa. Mas a gente tem que ir um pouco além hoje e
só para deixar vocês um pouco tranquilos, a gente vai sair, né, nesse momento a gente está num campo um pouco complexo ainda dos conceitos, e a gente vai sair do complexo para o mais básico. E é esse o susto que eu quero dar em vocês aqui, se for possível. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre teoria, a teoria da aprendizagem. No caso, é uma pergunta mais vaga agora sobre ensino. O que é que vocês consideram a aprendizagem memorística? Alguém pode falar? Acho que é aquela que a pessoa memoriza os conceitos. Certo. E aí, Márcia, com base na sua resposta, né, nas suas duas respostas, você considera que a primeira resposta que você me deu pode ser fruto de uma aprendizagem memorística? Ou você acha que é mais profundo do que isso? Pode ficar à vontade, viu? Podia ser também. Pode Que eu ser estudei também, isso em né? biologia celular. Aí eu aprendi, eu acredito que eu aprendi. Muito bem. E eu já estou feliz demais, viu? Então, a gente tem aprendizagem por descoberta. Alguém sabe conceituar o que é aprendizagem por descoberta? Gente, eu tenho umas 10 mil perguntas ainda, viu? Então, podem começar a interagir, tá certo? Por descoberta, eu acho que é quando você vai pela sua curiosidade, você vê algo, chama atenção, então você vai atrás de descobrir o conceito daquilo, sem que alguém chegue lhe ensine. Mas por algo que você... É meio que Ó, a prática. É pode meio que falar. a prática do científico mesmo, aquilo de trabalhar a hipótese, de querer saber o porquê que aquilo acontece, de como acontece, quais os fatores influenciam para que aquilo aconteça. É meio que o trabalho científico, o método de trabalho científico daquilo. O lado curioso de cada pessoa. Uhum. Gostei. Por enquanto, estou satisfeito. José Lucas, você ia falar algo? Você quer falar? Pode ficar à vontade. Complementar. Então, durante a formação inicial, vocês podem falar a qualquer momento, certo? Durante a formação inicial da licenciatura, geralmente a gente tem alguns exemplos, né? Vocês até chegaram a citar alguns e tudo, né? Procede essa questão. Geralmente, quando um professor está fazendo uma exposição, né? Uma aula bem expositiva, eu vou fazer em alguns momentos aqui, né? A ideia aqui é a gente tratar uma exposição junto com um diálogo, são as limitações que a gente tem, né, nesse momento, exposição e diálogo sempre, e um material complementar. Então, a ideia é essa. Então, quando eu estou fazendo uma exposição, geralmente de algo consolidado, isso provoca uma aprendizagem memorística. Como alguns de vocês falaram aí, essa questão do método científico e da aprendizagem por curiosidade, né? Então, isso realmente tem relação com a aprendizagem por descoberta. Então, geralmente, né, memorística, numa exposição, quando a gente está ministrando alguma aula, com conteúdo científico já consolidado, sem colocar em discussão. Então, geralmente, a aprendizagem memorística ela vem disso, na leitura de um livro, talvez sem a compreensão do que está posto, né? Por quê? Porque a compreensão demanda reflexão e não necessariamente algum conceito ou conteúdo assimilado, ele pode, né, ele pode ser significativo. Isso quer dizer o quê? Lembrem da fotinha do gato. O gato pergunta se ele compreende o conceito de espaço. Ele repete o conceito de espaço, mas só depois que cai a ficha, né? Caramba, então espaço é isso. Ele entende, né, a diferença do que está posto no conteúdo disciplinar, né, e ele consegue entender na essência o que é aquele conceito. Então, mais ou menos o que a gente vai fazer hoje aqui é perturbar vocês. Eu tinha uma provocação aqui que eu não vou colocar, tá certo? Eu vou até pular bem rápido, para fins de que a gente aproveite bem o tempo. Então, a provocação era sobre metodologias ativas. A gente vai pular essa provocação, tá certo? O que a gente está tratando aqui é aprendizagem significativa. É uma teoria da aprendizagem e metodologias ativas não é uma teoria da aprendizagem, né? Vamos pulando aqui. Qualquer coisa, se vocês quiserem debater e tudo, podem entrar em contato comigo, certo? Estou à disposição. Então, vamos lá. A gente tem alguns contrapontos. Essa teoria foi colocada por David Ausubel.
num livro que ele publicou lá em 1963. Então, é um livro recente, aparentemente. Geralmente, quando a gente pega qualquer trabalho de conclusão de curso em banca, e eu estou falando isso por experiência própria, não como em banca, né, mas por ter escrito minha monografia na época da graduação, e eu coloco lá, né, como palavra-texto, aprendizagem significativa, palavra-chave. Então, está lá aprendizagem significativa na minha monografia. E eu não tenho nenhuma citação a David Ausubel na minha monografia, tá bom? Eu vou justificar já esse lapso. E aí, geralmente, quando a gente está numa banca avaliando alguns TCCs, a gente vê, né? O que é que a gente quer proporcionar? Uma aprendizagem significativa. Mas raramente a gente faz associação, né, à teoria da aprendizagem proposta por David Ausubel. Então, quando o professor Luiz Otávio perguntou, Marcos, pensa num texto aí, numa temática legal, para você ministrar aí para o pessoal do PIBID, né? E a primeira coisa que me vem em mente é que eu trabalho com comunicação e linguagem no ensino de ciências, certo? Esse é meu objeto de pesquisa, né? Atualmente eu estou fazendo um doutorado e a luta é grande, né? Mas é o objeto de pesquisa que eu trato lá no programa. E aí, né, dentro desse corpo todo de teóricos e teorias, eu disse, não, vou tentar fazer uma autocrítica, tentar trazer para todo mundo, né, essa reflexão e entender realmente o que é a aprendizagem significativa, né, em conjunto. Então, eu estou aqui para aprender com vocês também, apesar de eu já ter lido vários textos e tudo, e a gente vai aprendendo junto aqui, porque às vezes a gente tem que saber o limite da aplicação dos conceitos. Então, já a gente vai discutir o conceito de aprendizagem significativa, tá certo? Mas primeiro vamos para as características necessárias e suficientes para classificar algo como aprendizagem significativa, tá certo? Então, ele parte desse contraponto aí, dessa recepção mecânica dos alunos, né? Provavelmente a aprendizagem memorística. A aprendizagem significativa não invalida, né, essa aprendizagem por recepção mecânica. Ela não invalida, tá bom? Ele reconhece isso como processos distintos, mas que podem, né, por alguns mecanismos, levar à aprendizagem significativa. Então, vamos para mais detalhes, certo? Tem algumas premissas para que a aprendizagem significativa ocorra, né? Primeiro, o conhecimento novo deve ser potencialmente significativo. E quando a gente fala significativo, esse conceito ele fica um pouco, vamos dizer assim, no limbo. Por quê? Porque a gente diz assim, como isso foi significativo para mim, né? Mas a gente nunca para pensar qual o conceito significativo que está sendo tratado, tá certo? Então, sempre que a gente vai tratando de aprendizagem significativa, isso tem a ver com os significados. Eu sei que parece óbvio, mas raramente a gente faz essa consideração, tá bom? Então, é a compreensão dos significados. E, geralmente, né, uma coisa que a aprendizagem significativa considera, né, conforme está posto aqui, é que o conhecimento ele deve ser potencialmente significativo e que a estrutura, né, a estrutura cognitiva, tem que estar previamente no aluno, tá bom? Então, vamos dizer assim, a gente está vendo o conceito de cadeira, né? Então, o aluno já tem esse conceito de cadeira. Quando o aluno vai cursar design e ele vai, né, se apropriar do conceito de cadeira, do ponto de vista do design, esse conceito é muito mais específico, muito mais amplo. Quando a gente pensa na imagem do objeto e a gente associa, a gente pensa nas características necessárias e suficientes. Então, uma cadeira, ela tem que ter 4 pernas, ela tem que ter um posto. A gente fica pensando nesse tipo de coisa. E aí a gente chega nas limitações. E aí um tamborete tem uma cadeira e fica esse tipo de coisa. Geralmente é o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Vamos fazer essas comparações. Por quê? Porque a aprendizagem significativa demanda isso, tá bom? E aí tem que ter uma predisposição, claro, tem que ter essa predisposição, uma atitude ativa a respeito do conteúdo da aprendizagem. E aí, por favor, quando vocês encontrarem qualquer palavra ativa, não relacione a metodologia ativa, tá certo? Metodologia ativa é algo novo, né, colocada por uma pesquisadora recente, né, uma pesquisadora e um pesquisador, e isso
né, é outro objeto de pesquisa que a gente não vai tocar aqui hoje, tá bom? E nem vai ter tempo para fazer uma crítica mais aprofundada. Então, assim, tem que ter a predisposição. O aluno ele tem que querer aprender. Então, uma coisa principal na aprendizagem significativa, e se a gente for parar para pensar de uma maneira bem ampla, né, tem que ter em todo tipo de processo de ensino-aprendizagem, é a motivação. Então, o professor tem que estar motivado para ensinar, o aluno tem que estar motivado para aprender. Né? Esse processo aí, a gente coloca aquele hífenzinho, ensino-aprendizagem, que a gente entende que se não houve aprendizagem, não constitui um ensino. Né? Até na língua russa, tem uma palavrazinha única para isso, que é o buchene. Então, na língua da gente, a gente não tem, e a gente coloca esse hífenzinho, ensino-aprendizagem. Certo? Então, ele tem essas demandas, né, essas premissas, e aí ele tem alguns pontos, certo? Outra coisa, se meu slide falhar, vocês me avisam aí, porque eu até fiz a revisão da animação de última hora, tá certo? Então, tem, né, alguns condicionantes, né? Existem aprendizagem de representações, aprendizagem de conceitos e aprendizagem de proposições. Isso, segundo o Ausubel, né, isso são 3 tipos de aprendizagem significativas. A gente pode até tentar entender como 3 etapas. Então, assim, quando a gente fala sobre aprendizagem de representações, né, no escopo da aprendizagem significativa, a gente sabe que existe, assim, essa associação, uma associação, assim, simbólica, né, símbolo, de significado, entre algo que a gente já conhece, né, para algo que a gente está passando a conhecer. Tá bom? A gente tem alguns exemplos para tratar específico, assim, isso, e aí a gente tem a aprendizagem de conceitos, né, que aí é uma coisa mais aprofundada da aprendizagem significativa, é mais ou menos um escopo que a gente vai tentar chegar aqui, durante esse mini curso curto, né, e é onde existe essa extensão da representação, tá certo? Eu me mexo demais e aí a luz fica vindo e voltando, tá bom? Mas vai dar certo. Deixa eu só ver se eu diminuo aqui a luz para melhorar. Eu não tenho ring light. Então, assim, a gente faz essa né, extensão. Quando a gente tá tratando sobre aprendizagem de conceitos, a gente sabe que aquele processo cognitivo que está acontecendo, né, ele demanda a compreensão sobre as propriedades necessárias e suficientes. Então, a gente vai retomar várias vezes aqui essa questão de características necessárias e suficientes, já que aprende, como eu falei lá no iníciozinho, aprendizagem significativa demanda muito a compreensão de como ocorre a formação de conceitos, né, os processos lógicos do pensamento, certo? E aí, por último, a gente tem a aprendizagem de proposições, que é quando a gente instrumentaliza esse conceito. A gente tem a noção, né, de como que a gente trata esse conceito. E aí a pergunta inicial que eu fiz lá, bem simples entre aspas, tá bom? E Márcia aí muito bem foi lá e sapecou a resposta: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo. Na hora que ela faz isso, tá ótimo, entendeu? Eu criei uma tensão semiótica, a gente vai já falar sobre tensão semiótica, com a pergunta, Márcia rompeu a tensão semiótica e foi lá e deu a resposta, certo? A resposta com base no conhecimento dela, que aí eu coloquei em dúvida a questão do conhecimento memorístico ou não, tá bom? Mas trabalhar essa aprendizagem de proposições é um pouco mais complexo, a gente vai já tratar aqui com um conceito específico de uma molécula, né, de uma enzima. E aí vocês podem me questionar, né? Qual a diferença entre molécula e enzima e hormônio, hormônio e proteína, né? Então essa confusãozinha a gente chega já. E assim, para finalizar, né, a assimilação é um processo, né, da aprendizagem significativa, e quando a gente fala assimilação, se vocês fizerem uma forcinha aí, né, para quem já pagou didática, ou psicologia da educação, na verdade, né, tanto faz, você vai ter que ver Piaget nos dois, então vocês vão tentar se lembrar de Piaget, né? A gente tem assimilação, a gente tem acomodação e equilibração, é isso? Vou consultar. Então a gente tem esse conceito de assimilação específico para o David Ausubel, ele vem, né, de uma construção teórica em cima do construto de Piaget.
Então, a assimilação é um conceito que vem de lá. A gente também sabe que Vygotsky trabalha, né, numa crítica à perspectiva de Piaget, também esse conceito de assimilação, né? Então, por enquanto a gente está no nível de graduação, a gente pode discutir ainda um pouco aberto, mas quando a gente passar para o texto acadêmico, científico, da pesquisa, e quando a gente passar para uma abordagem em sala de aula, a gente tem que ir muito seguro do que a gente está fazendo, tá bom? Como eu estou tratando teoria de aprendizagem, a gente fica com esses conceitos um pouco flutuando no que a gente está fazendo. Porém, né, já para deixar claro o compromisso teórico, a metodologia que eu estou utilizando aqui para discutir com vocês e a perspectiva de construção dessa aula, ela é baseada em Vygotsky, tá certo? Então, só para que fique registrado, né? Mas a gente sabe que esse conceito de assimilação aí, que o Ausubel usa como crítica, ele vem de Piaget. E aí a gente termina aqui, né? Ela toma como referência esse tipo de coisa, né? Mecanismos básicos. Então, tem a diferenciação progressiva, né? Vocês peguem esse termo e salvem aí que vocês vão perceber o que é isso. E reconciliação integradora, tá bom? Então, vamos para o exemplo básico aqui, né? Eu já falei demais. Por incrível que pareça, a gente vai acabar, né, teoria da aprendizagem significativa aqui nesse momento, e a gente vai tratar especificamente sobre linguagem e formação de conceitos, para depois, lá no finalzinho, a gente tentar costurar de volta e voltar, tá certo? Então, vamos usar como exemplo o conceito de tartaruga. Vamos colocar a primeira aqui, né? Todo mundo concorda que é uma tartaruga? Alguém discorda? Podem ficar à vontade. Sim, né? Caio está falando que sim. Maravilha. Temos uma tartaruga. Alguém discorda? Né? Já que Caio disse que sim, eu acredito que todo mundo concorda com Caio. Então, temos uma tartaruga aqui. Certo? Ninguém discorda, né? Eu acho que não. Wesleyane. Então, Wesleyane está discordando. Sempre quando alguém discorda, vem o ônus, né, de justificar o porquê. Se você puder falar, Wesleyane, pode ficar à vontade. Né? Senão, a gente prossegue para a próxima figurinha. Mas seria legal escutar sua voz de novo. Eu acho que é por causa do comprimento do pescoço e como ele está achatado. A tartaruga não tem a cabeça tão achatada assim. Não, mas o conceito de tartaruga é bem vago, é qualquer um quelônio. Então, pode ser chamado de tartaruga, porque não existe um animal chamado tartaruga. Existem vários táxons com o nome de tartaruga, se você for ver desse ângulo. Se você for parar para pensar, Caio, o próprio conceito, né, que você... Muito bem, Luiz. O próprio conceito que você está utilizando aí, essa perspectiva de conceito vago para tartaruga, ele invalida a discussão. Por quê? E aí vamos chegar, né? O primeiro passo, que foi o que o Wesleyane tomou, o que foi feito? Ela viu algumas características, né, na imagem que ela tem do objeto, no caso a gente está trabalhando o objeto tartaruga, ela descreveu algumas características dessa imagem. E por que na imagem dela, ela acha que não é uma tartaruga. Ela falou do tamanho, da espessura e algumas características específicas. Você falou tudo isso, Caio, eu achei maravilhoso. Pessoal, já vou adiantar que Caio tem razão. Geralmente, a gente trabalha conceitos problemáticos para viabilizar a aprendizagem significativa. Se Caio me coloca uma resposta dessa na prova, vou falar de novo que eu dou 10 para ele. Porém, o que a gente quer fazer aqui é suscitar esse tipo de coisa aqui, ó. Diferenciação progressiva e reconciliação integradora. Então, uma resposta desse nível de Caio, em alto nível, Caio, a gente não teria no ensino médio, muito menos no fundamental, e eu vou falar com sinceridade. No meu tempo de graduação, eu não teria como dar uma resposta desse nível. Então, você tratou o conceito como vago, né? Mas é um conceito que a gente usa diariamente. Se você perguntar para uma criança que é uma tartaruga,
ela não vai ter problema nenhum em responder, certo? Ela vai apontar qual é a tartaruga. E a gente tem um problema maior, Caio. A gente tem um problema maior. Qual o problema? O problema é que isso daqui, né, se a gente for tratar na sua essência, né, é uma imagem, né, de um animal. Qual animal e qual que não é o que a gente está discutindo aqui. Mas, enfim, na essência, nem isso aqui que eu estou mostrando para vocês, que foi respondido uma tartaruga, não chega a ser uma tartaruga. Tá bom? Então, vamos adiante. A gente tem outra imagem aqui, né? E aí, vou perguntar para vocês se vocês concordam que é uma tartaruga. A primeira, o Wesley notou algumas diferenças. Caio falou que é uma tartaruga, porque tartaruga é um conceito vago, né? Essa é uma afirmação dele, né? Invalida essa discussão que a gente está tendo aqui, mas a gente tem que continuar, tá bom? E é um cágado, Edson Pedro está falando, Yara também, esse é um cágado, tá ótimo. Um de vocês que falou que é um cágado, vocês podem me falar o porquê que é um cágado? Ótimo. Podem abrir o microfone e me falar por que é um cágado. Pelo formato do casco. Formato do casco. Do casco. Beleza. Todo mundo concorda com o Edson? Com os demais? Caso seu microfone tá tem um casco, ele é terrestre, o alongamento do pescoço, que ele não é lateral, é para dentro, que tem essa característica, né, que ele... Como é que eu posso falar? Tem uns nomes técnicos para isso, mas o pescoço dele, ele vai para dentro. Não técnico aqui não, viu, Caio? Tá ótimo do jeito que tá. Vou fazer da maneira mais simples. Ele é terrestre, ele não tem nadadeira e o casco dele é redondinho. É uma característica do cágado. De um cágado, né? Ótimo, perfeito. E aqui, é uma tartaruga? É um cágado? O que é que é? É uma tartaruga. Caio amostrado. Tartaruga. Tá vendo, Caio? E briga por você, hein? Professor, é porque eu gosto de taxonomia e todo mundo tira onda comigo por causa ótimo. Ei, era pra ter botado o sapo, arranha, perereca. Bem. Ótimo, Márcio. Então aqui é uma tartaruga, né? Tá todo mundo concordando que é uma tartaruga. E a gente vem para a reflexão inicial, né? Na reflexão inicial a gente teve Wesleyane discordando que a primeira imagem seria uma tartaruga, né? A gente tem a maioria de vocês concordando que a segunda imagem é um cágado, e a terceira imagem, todo mundo concordando que é uma tartaruga de fato, né? Por que é uma tartaruga de fato? Qualquer um de vocês que falaram que é uma tartaruga, vocês podem falar, tá bom? E não fique encabulado não, Caio, pode falar. Eu vou deixar passar essa, professor. Eu poderia afirmar que tem na nota de R$2, né? Show de bola. Nem eu lembrava que era uma tartaruga na nota de R$2, né? É isso aí. Isso é porque é que eu mais uso, viu? Com sinceridade. Pessoal, então a gente tem essas três imagens. E o que o que aconteceu aqui inicialmente, certo? Para fins, né? A gente está tratando aqui aprendizagem significativa. Né? Para fins de aprendizagem significativa, o que a gente fez agora foi uma diferenciação progressiva, tá certo? Então, isso aqui é um alerta para algumas experiências que eu tive anteriormente. Essa postura que a gente tem enquanto professor de dar a resposta correta, fechando o diálogo, ela é uma postura, né, de acordo com o que eu estudo, que ela deve ser um pouco reduzida, tá bom? Então, vai ter um momento que o professor vai ter que explicar qual é o conceito, claro, a gente não tem tempo de fazer, né, com que toda a aprendizagem, né, seja significativa. Isso é um dilema que a gente tem. Assim como a gente não tem como aprofundar as discussões em várias teorias. Geralmente, o que a gente faz como professor é uma apresentação expositiva do conteúdo e, geralmente, né, ela funciona,
né? A aprendizagem memorística, ela funciona. E é isso, certo? Da próxima vez que vocês virem uma tartaruga, vocês vão se perguntar, né? Mas, até esse momento, Crush é uma tartaruga procurando Nemo. Então, assim, vocês vão se perguntar. Então, realmente, o Wesleyano tinha razão. Quando ela vê essa tartaruga, né, como o Caio colocou, que tartaruga é um tema bem vago, é um conceito bem vago, né, para quelônios, geralmente a gente passa a associar, comumente, né, comumente a gente trata um cágado como uma tartaruga, né, de água doce. Então, esse primeiro, né, o Wesleyano está certíssimo de estranhar no formato dessa tartaruga. A gente vê patas aqui com as unhas aqui, né, e a gente vê que essa água calma aqui que a tartaruga está curtindo é realmente um rio, né? E isso, né, na representação da imagem, nessa foto. Quando a gente vem para cá e a gente vê todo mundo falando que é um cágado, a gente se lembra que é um jabuti, que é, caso, uma tartaruga terrestre, e a gente pode ver que a diferenciação básica, se a gente não quiser ir para casco, é as patas, né? Uma com unhas assim, bem definidas, a outra, né, com a mãozinha um pouquinho fechada para andar na terra, e a outra, né, com nadadeiras, né, para conseguir nadar. Então, esse processo que a gente está fazendo aqui de diferenciação progressiva, ele vem a contribuir, né, com a compreensão mais profunda desses conceitos. Então, da próxima vez que a gente vir essas três representações, a gente vai saber que existem, né, entre aspas, classificações diferenciadas para esse termo vago, como colocou o Caio, de tartaruga, né? Então, a gente sabe que são quelônios, e aí a classificação, né, sistemática, taxonomia, ela é por isso que metade dessa aula aqui vai ser tratando disso, ela é extremamente, ela é potencialmente significativa. Então, quando a gente trata essa classificação, a gente pode muito bem tratar num mapa conceitual. E eu não sei se eu cheguei a falar isso em algum momento, a criação de mapas conceituais, ela é extremamente baseada na aprendizagem significativa. Então, outra coisa, para quem é licenciado em biologia, pelo amor de Deus, não confundam mapa conceitual com mapas mentais, né, nem com redes conceituais. Então, mapas mentais, ele está assim, lá numa distância assim, teórica, tá bom? E mapas conceituais e redes conceituais, elas estão bem pertinho, tá bom? Por quê? Porque depois da teoria de Ausubel, a gente teve um carinha que trabalhou junto posteriormente, que foi o Novak. O Novak é bastante conhecido, tá bom? E ele, junto com o Govin, eles desenvolvem, né, essa questão de mapas conceituais e redes conceituais, tá bom? Então, só para que fique registrado aí, se vocês, né, até o final desse curso que eu digo de licenciatura, tá bom? Que vocês estão fazendo, e eu já vi que se tem alunos de outro campus, a gente não está tratando somente de biologia, né? Então, a gente tem outras ciências aí. Então, assim, não me façam mapas conceituais, por favor, que não sejam hierárquicos e tudo, porque senão vocês vão contra o conceito de mapa conceitual, certo? O material que eu vou disponibilizar para vocês com a tarefa é um artigo falando, né, sobre mapas conceituais e recomendando, né, a atividade recomendando a construção do mapa conceitual. Eu não vou receber, né, mas vai ficar para vocês terem essa experiência de criar, certo? Então, vamos lá. Eu estou falando demais, só para que fique registrado aí. No final, isso que a gente faz, no final dessas três imagens aí, que a gente colocou, nessas três representações, é isso daqui, ó, reconciliação integradora. Então, vocês conseguem ver que quando a gente ensina, né, baseado numa teoria, a gente consegue compreender como é que funciona isso, e a gente vai hoje, né, cansativamente, discutir conceitos e praticamente tentar esgotar essa ideia aí de aprendizagem significativa, tá bom? Então, aqui a gente dá outro corte. Eu acredito que vocês tenham muitas dúvidas sobre aprendizagem significativa, mas aqui a gente precisa tratar do conceito de ciência, assim, um pouco aberto. Por quê?
porque a gente já sabe o que é aprendizagem significativa, a gente vai tratar sobre linguagem científica escolar, e a gente vai tentar juntar alguns pontos, para que a gente consiga finalizar aqui com a tarefinha para casa, futuramente, com material e mapas conceituais, tá bom? Então, vamos lá. A perspectiva, né, a gente tem algumas respostas bastante positivistas, e a gente se pergunta o que é ciência, é o conjunto de informações relacionadas a um campo de estudo, ou seja, o meio de lidar com a informação que se evidencia, na atitude de buscar o conhecimento, enfatizar a réplica, a objetividade e a consistência. O conjunto de métodos para obter e analisar as observações concebido para que as conclusões sejam objetivas e generalizáveis. Tá ótimo, né? Ninguém discorda que ciência é isso? Alguém discorda? Vamos lá saber o que é um método científico, né? Geralmente, em todo livrinho lá do ensino médio, o primeiro capítulo, né, inclusive de um livro que eu admiro pra caramba, acho que é o do Sadava, que é a coleção Vida, ele tem um capítulo lá abrindo sobre método científico. E aí ele faz listagem, né, de que são alguns passos seguidos e tudo, e que ninguém duvida, né? Método científico é o seguinte: a gente faz uma pergunta, a partir dessa pergunta a gente desenvolve uma hipótese, a partir dessa hipótese a gente coleta observações, a gente testa a hipótese, alcança e compartilha a conclusão. Para quem é das ciências exatas, isso aqui está ótimo, certo? A gente não questiona esse tipo de coisa. A gente acha que a ciência funciona desse jeito, linear, e que está tudo certo, entendeu? Então a ciência ela nasce, né, a partir dessa pergunta e tal. Quando a maçã cai na cabeça de Newton, né, ele fez alguma pergunta antes? Podia ser que ele já tivesse alguma hipótese, né? E então, geralmente a gente, professor de ciências, a gente é muito reto. A gente não chega a questionar método científico, natureza da ciência, esse tipo de coisa. E geralmente, né, para vocês que já estão mais ou menos assim entre o primeiro e o quinto período, eu acho, que estão no PIBID, né? Entre o segundo e o quinto período, eu acho. Depois vocês me corrigem aí no chat. Vocês já tiveram algumas experiências com escrita científica. E aí vocês tentem se lembrar como é que aconteceu essa escrita científica. Né? Geralmente foi alguma tarefa que um professor mandou: faça um artigo sobre LDB. E aí você vai lá, corre e faz o artigo sobre LDB. Né? Nasceu de uma pergunta: você tem alguma hipótese nesse artigo? Quais são as observações relevantes? Então, a construção do conhecimento científico, ela não está presa a essas amarras, certo? Então, geralmente, eu vou dar um exemplo, e vou pegar eu e Luiz Otávio, tá bom? Então, o Luiz Otávio é um cara que gosta de trabalhar a temática geek, certo? E aí, o interesse dele vai nortear algumas pesquisas dele e, consequentemente, alguns orientadores que souberem do interesse dele vão querer ser orientados por ele para trabalhar esse tipo de temática. Lá nos meus tempos da graduação, meu interesse era jogos didáticos. E eu fui por esse caminho, tá bom? O conceito que eu trabalhei foi uma das últimas coisas que apareceu. Porque antes do conceito disciplinar, que eu tratei na minha monografia, né, só lembrando que na minha monografia eu coloco que é aprendizagem significativa e não é, tá certo? O conceito ele aparece depois da mecânica. Então, o conceito que eu trabalhei foi relações alimentares, né, cadeia alimentar, de uma maneira geral, mas o que apareceu primeiro foi o conceito, a mecânica do jogo em si. Então, na minha pesquisa, né, eu desenvolvi ciência, né, então está lá validada, e aí para justificar o conceito, né, aproveitando que eu estou tocando nesse assunto, o conceito de aprendizagem significativa, vários artigos que eu utilizei como referência para a construção da minha monografia tinham o termo meaningful learning, que é, traduzindo, aprendizagem significativa. Mas para eles não usam, né, nem referenciam nada de Ausubel, tá bom? Mas para a gente que é licenciado, é da área de ciências, né, a gente paga essas disciplinas aí, teoria de aprendizagem, a gente tem que fazer uma citação bem embasada, certo? Então vamos lá, continuar discutindo sobre ciências. A gente tem, né, alguns conceitos essenciais para ciências.
O primeiro que a gente vai colocar é teoria, né, que tem esse conjunto de afirmações relacionadas, e aí eu fiz a crítica ao método, mas agora eu vou validar esse construto, né, da ciência. Então, a principal função é resumir e explicar observações feitas. Faz parte do raciocínio hipotético dedutivo, que viabiliza o teste de hipóteses. Então, teorias no construto da ciência é algo bastante forte, né, e geralmente é algo que é muito difícil de ser desafiado do ponto, né, do ponto argumentativo, da argumentação nas ciências. Então, se a gente tem uma teoria sobre a origem das espécies, essa teoria, né, tem sido válida e retomada até os dias de hoje, né? Sofreram adaptações, né, com base nas pesquisas, validações, mas tem sido o que a gente compreende como a origem das espécies, né? Desde o livro lá de Darwin, na construção argumentativa que ele faz. Então, essa teoria, ela está válida, né? Então, quando a gente fala assim, mas é só uma teoria, não é só uma teoria, é uma teoria, entendeu? Então, isso é quase incontestável pelo senso comum, tá bom? Quando é que a gente contesta alguma construção científica? A gente contesta através de pesquisa científica, tá bom? Então, princípios. Geralmente, né, a gente faz algumas afirmações quando a gente quer validar alguma teoria. Então, quando a gente está falando lá sobre a teoria celular e tudo, tem alguns princípios que regem essa teoria celular. Então, são essas afirmações aí que tem alguma previsibilidade, ou na natureza. Um dos materiais, se a gente tivesse muito mais tempo, um dos materiais ele se aprofunda bastante nessa questão de teoria celular, né, e dessa construção social da ciência. Mas eu acho que a gente não vai poder tocar nessa oportunidade, e aí eu fico aqui pedindo para a Luiz Otávio me convidar para uma próxima vez, tá certo? Então, a gente tem leis, né, são afirmações cuja exatidão está além da dúvida razoável. Então é isso, se existe uma lei, né, uma lei científica, normalmente esse diálogo que a gente tem do senso comum, ele não consegue refutar uma lei, né? Uma lei é algo construído cientificamente. E aqui a gente vai para algo que eu preciso pontuar, né, mas que a gente rompe o que está colocado no ensino de ciências. Então, eu quero colocar esse abismo aí entre essas duas coisas, tá certo? E isso é algo que a gente não questiona, tá bom? Então, crenças. O que é que são crenças? Para a gente, professores de ciência, a gente tem que saber quais os limites, né? Se a ciência é uma construção social, né, de conhecimento sistematizado durante um tempo, as crenças e a cultura que a gente tem também, elas também são. Então, a gente não, né, na aula de ciências, a gente não questiona as crenças, certo? Então, não tem, vamos dizer assim, impactos. A gente não faz essa discussão, porque crença é algo pessoal de cada um, né, de cada aluno, e isso tem que ser respeitado. Inclusive, as nossas próprias crenças como professores, né, de ciências. A gente não leva nossas crenças para a aula. Se a gente tem que tratar sobre a teoria da evolução, a gente trata sobre a teoria da evolução, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Crença não se discute, é algo que não se discute. Se alguém é de uma determinada religião e outra de outra, normalmente não existe discussões, são doutrinas diferentes, né, valores diferentes, isso não se discute. A discussão não é construtiva. Porém, na ciência, né, teorias se batem com teorias, princípios com princípios e leis com leis. Tá bom? Então, fica o aviso aí para a gente, né, professores de ciências futuros. E aí a gente vem, né, eu sempre gosto de trazer essa citação aqui, eu acho que quase independente de qualquer mini curso que eu ministro. Então, a gente tem que saber que o que a gente faz aqui, como professor de ciências, tá bom? E eu sempre gosto de entender vocês como professores de ciências em formação, né, não como alunos. Então, vocês não estão aqui como meus alunos, vocês estão como colegas professores de ciência, né, em formação. Eu espero que todos consigam concluir esse curso, é árduo, mas a gente chega lá, certo? Então, assim, sempre que a gente faz ciência, né, a gente toma maneiras de falar, raciocinar, observar, analisar, escrever, que aprendemos na nossa comunidade. E as usamos para construir conclusões e argumentos que se tornam parte da ciência somente quando eles são compartilhados nessa comunidade. Vocês conseguem perceber a importância dessa citação? A gente, né, estuda ciências, né, com base no que está validado. Como que isso foi validado? Isso foi validado durante vários, né, anos de discussão, de publicação em periódicos, né, de publicação em livros,
de contestação, né, e de revalidação de algumas teorias. E o que a gente faz, enquanto professor pesquisador, a gente também estuda o nosso fazer. Então, na hora que a gente vai, né, na hora que eu venho aqui compartilhar um pouquinho, né, do conhecimento que eu tenho com vocês, e aí gera algum debate construtivo, né, a gente está discutindo ciência também, né? Então, o que é necessário para que haja ciência, né? É justamente o ato de falar. Então, quando a gente está numa aula e a gente não troca essas ideias com os alunos, não questiona, quando a gente vai direto na resposta do conceito em si, a gente não está gerando essa reflexão, tá bom? Então, fica aí, né? Então, a gente tem essa linguagem científica que é abordada, alguns conceitos, assim, bem específicos da ciência, tá certo? A gente tem quarks, genes, antígenos, anticorpos, não vou perguntar o que é cada um deles, né? Isotropia, eletrólise, fractais. Fractais é uma das coisas mais espetaculares, assim, que eu acho. Se vocês não souberem, quiserem saber, é só colocar no Google, vai aparecer um monte de imagem linda para vocês. Tá bom? Geralmente é normal. Vocês viram que eu falei que religião não se discute, né? Mas ciência, mais política se discute, tá bom? Vamos lá. E aí, a gente tem a questão, né, da questão da mudança conceitual. Quando a gente está discutindo aprendizagem significativa, a gente vê que, segundo a teoria, ela espera que exista alguma construção, né, prévia no indivíduo para que ele, né, faça essa comparação, né, para que ele tenha tente fazer a distinção do que ele está vendo para o que ele já sabe. Então, assim, geralmente, né, por muito tempo se discutiu a questão de mudança conceitual. Então, eu vou pegar o conceito de energia, tá certo? Então, se eu há pouco tempo aqui em Macau choveu, né? Aqui a gente chama quando o poste pega água, né, falta energia. Então, faltou energia, certo? Então, a gente fala, faltou energia. Esse é um conhecimento, né, é um conceito que a gente tem, que a gente usa no dia a dia, e quando a gente chega na sala de aula, e a gente vai para uma aula de física, de química ou de biologia, muito legal isso, e até em matemática também, tem algumas questões que envolvem fórmulas que trabalham o conceito de energia, a gente vê que é outro conceito, né? E geralmente o conceito de energia, ele é dado com base em cada ciência que você está tratando, mas que é algo bem geral. Então, veja só, na hora que eu vou para minha aula de ciências e alguém me fala qual o conceito de energia, eu vou lá, faço a anotação, e aí eu pergunto para vocês, quando eu chegar em casa e alguém falar assim, faltou energia, eu vou chegar a discutir que o conceito de energia não está muito bem aplicado, alguma coisa desse tipo, né? Alguém vai discutir, faltou eletricidade e energia, não é? Alguém vai fazer essa discussão ou não, né? Na sua casa, né? Ou no seu trabalho, a não ser que você trabalhe com isso, né? Especificamente. Então, assim, a gente tem hoje, né, a compreensão de que a mudança conceitual é um termo um pouco em desuso, e hoje a gente trabalha perfis conceituais. Então, se eu estou aqui hoje conversando com vocês, a gente está discutindo em um tipo de perfil conceitual, né, um perfil conceitual mais voltado para a ciência. Se a gente está no dia a dia, a gente não precisa utilizar não necessariamente precisa utilizar esse perfil conceitual, né, o perfil conceitual científico. Então, assim, esse tipo de coisa, uma coisa não substitui a outra. Então, é por isso que, assim, é muito importante a gente compreender a aprendizagem significativa como uma teoria, né, como base para a construção de outras teorias também, a partir de uma crítica, saber que a gente pode utilizar ela e que ela tem algumas limitações, tá certo? Vamos passando aqui para a gente tentar debater uma questão específica. Então, assim, os conceitos, né, eles têm que ser entendidos como ferramenta de pensar. Então, geralmente a gente não discute conceitos na aula de ciência, a gente não instrumentaliza esse conceito, a gente só fala o conceito, e geralmente é o que a gente coloca na pergunta. Se eu perguntar para vocês qual o conceito de quelônios, vocês vão lá, me colocam o conceito de quelônios e está respondido ok. Só que a gente não problematizou, como a gente chegou a problematizar um pouco assim, inicialmente, entre aquelas três figuras. E aí, a gente sabe que a ciência é construída através de instrumentos materiais, pronto.
para a formação da teoria celular, a gente sabe que precisou lá eu não sei muito falar o nome do cara, mas acho que é Leeuwenhoek. Precisou que o cara desenvolvesse um microscópio, né? É lógico que outras pessoas estavam desenvolvendo, mas precisou que ele tivesse a curiosidade de observar uma célula a partir daquele instrumento que ele está trabalhando. E aí, ele usou o instrumento microscópio e criou outro instrumento. Qual instrumento? Ele criou o conceito de célula. Né? Então, e quando eu falo ele, né, a teoria celular não foi algo desenvolvido somente por uma pessoa através do termo ter sido cunhado por uma pessoa. Então, foi toda uma discussão, né, uma construção teórica específica em cima disso, né, apresentação de artigos em eventos, publicação de livros, esse tipo de coisa. Então, é algo que está hoje consolidado. Se vocês pegam o livro Alberts hoje, vão na biblioteca e pegam o Alberts. Ele começa lá, que é Biologia Molecular da Célula, acho que é isso. A primeira coisa que tem lá no Alberts, depois de toda a apresentação da galera que constrói o livro, é o conceito de célula, e está muito bem definido. Só que isso é uma construção social de um conhecimento sistematizado no decorrer do tempo, tá bom? Então, assim, o conceito criado, célula, hoje é um instrumento. Então, a gente não precisa mais estar dizendo aquela coisinha microscópica que tem várias moléculas. Não, a gente chama célula e pronto. Funcionou. E aí, a gente tem que fazer essa apropriação, né, dessas formas específicas na linguagem da gente. Então, isso é algo muito importante, tá certo? E tem esse questionamento aqui, eu vou deixar em aberto, tá bom? Já que a gente vai discutir sobre um conceito específico e tratar sobre uma doença específica. Então, tem essa dúvida aí. O discurso da comunidade científica é o mesmo discurso utilizado no contexto escolar? Então, essa é uma dúvida, né? O que é ministrado nas aulas de ciências? Não é o conhecimento científico? Então, o discurso utilizado é o discurso científico? Eu vou deixar essa pergunta aqui em aberto, tá bom? A gente não vai aprofundar, mas isso é questão de pesquisa para muita gente, certo? Então, assim, como eu já falei, conceitos são ferramentas do pensamento. Eu voltei no slide. Conceitos são ferramentas do pensamento e a gente vai trabalhando dessa maneira, certo? Então, antes da gente colocar a pergunta, eu queria só destacar que eu acho que isso é de uma compreensão assim, muito importante para vocês que estão indo para a sala de aula e também para mim, enquanto eu venho aqui conversar com vocês, tá certo? Esse conceito de comunidade de aprendizagem, né? Comunidade de pensamento. Então, eu tenho certa proximidade com vocês, né? Com a maioria de vocês, e com outros não. Então, em que momento, esse momento que a gente está tendo aqui, a gente está trabalhando como uma comunidade de pensamento, uma comunidade de aprendizagem? Isso é algo que está se formando a partir desse nosso primeiro contato, ou a partir dos contatos que a gente teve previamente. Então, com algum de vocês, esse é só o primeiro passo. Então, a gente necessitaria de muito mais tempo, que geralmente é o tempo que o professor tem em sala de aula. E esse tempo, né, a gente entende, para o ensino de ciências, que é algo extremamente relevante, que haja esse contato. Então, esse bate-papo que o Luiz Otávio faz aí no começo com vocês, né, vocês conhecendo ele, do que ele gosta, como é que ele ensina, né, qual a metodologia que ele mais utiliza, os tipos de interação que ele faz com vocês, né, e as respostas que vocês dão para ele, isso consiste em uma comunidade de aprendizagem, tá bom? E é isso que a gente tem que almejar fazer em sala de aula, certo? Então, assim, o foco é nessa comunicação que a gente está fazendo aqui, apesar de que, para fins do tempo que a gente tem aqui, tá um pouco expositiva, né? Tem que haver um incentivo à escrita de textos. Esse clima aqui de diálogo, ele tem que ser bastante respeitador, tá certo? A gente tem que ter esse respeito como pressuposto para tudo que é discussão. Por quê? Porque a gente tem essa perspectiva que o erro, ele não é algo, né, não é um problema, o erro. E aí, se eu coloco um teste para vocês, né, um exame para vocês, e vocês não acertam nenhum, eu coloco 0, então isso quer dizer que eu não estou considerando o erro de vocês, né, como proposta viável? Não. Então, quando a gente forma vocês, né, quando a gente forma novos professores, a gente forma no contexto social.
Então, a gente sabe que uma das formas de emprego, uma das formas de ascensão social, entre aspas, elas estão relacionadas aos exames, né, a essas avaliações, esses testes. E a gente tem que trabalhar esse tipo de coisa como algo, né, de realmente construção de conhecimento. Se o professor vai fazer uma avaliação, né, para reprovação a partir de um teste desse, isso é uma opinião, né, vocês vão ter essa mesma autonomia para fazer quando vocês estiverem ministrando a disciplina de vocês, e vai ser uma opção, tá bom? Por mim, eu fazia exames somente simulados, e a avaliação mesmo seria, né, por outros tipos de atividades, né, outros tipos de atividades embasados em teorias de aprendizagem, né, que a gente reconhecesse esse potencial de assimilação do conhecimento. Então, assim, para que eu venha aqui e coloque 3 imagens de tartaruga e já que eu coloque alguma outra imagem e discuta com vocês, eu tenho que primeiro desenhar essa experiência. Então, eu tenho que mais ou menos estar prevendo o que é que vocês vão responder para mim, tá bom? E isso é legal, né? E a gente vai sempre aprimorando essa experiência. Mas como é que a gente aprimora essa experiência? Essa experiência que eu estou fazendo com vocês aqui é um pouco desafiadora justamente por isso, porque a comunidade de aprendizagem não necessariamente ela está consolidada, né? Então é um pouco ousado eu chegar aqui, né? Muitos de vocês podem não saber nem quem eu sou e espera, ele quer que eu fale? Eu não vou conversar com ele, não quero conversa com esse cara. Então isso pode acontecer, tá bom? Principalmente nesse momento. Se a gente tivesse um outro momento para discussões mais aprofundadas, é possível que vocês teriam essa abertura, né? Vocês conseguiriam quebrar a tensão semiótica, como Márcia fez muito bem lá no começo, dando aquelas respostas certas, certo? Então isso faz parte, né, dessa questão da formação de uma comunidade de pensamento, uma comunidade de aprendizagem. E vocês me conhecem como professor e eu conheço vocês como professor de informação. Bom? Então vamos colocar aqui um estudo de caso. Esse estudo de caso aqui que eu trouxe é muito polêmico, né? Eu ia tentar encerrar, estou aqui pensando se eu coloco pelo tempo que a gente tem, mas tá bom. Vamos trabalhar ele, certo? Com o tempo que a gente tem. Só lembrando, né, um aviso de gatilho, ele pode trazer algumas sensações um pouco complicadas para vocês, mas isso é algo que a gente precisa conversar, né? Então, precisamos falar sobre Dawkins. Dawkins, não Darwin, tá bom? Apesar de que Darwin tem a ver com um pouquinho com a história. Mas vamos lá, né? Vamos discutir um pouquinho. Eu não sei se vocês sabem quem é esse cidadão aí, ele é o Francis Galton. Ele cunhou um conceito específico, né? Denominado eugenia. E ele é primo de Darwin, né? Apesar de que de Darwin ele não teve muito apoio, né? Nem compreensão. Segundo as cartas, né? Segundo os registros históricos, a gente sabe que Darwin não comungava dessa percepção dele, né? Sobre essa questão da eugenia. Então, a eugenia é a ideia de que existem bons genes, né? E que esses bons genes são transmitidos geneticamente e que são passados, né, de pai para filho. E aí ele tenta justificar que a reprodução humana ela deveria ser considerada nesse contexto, né, de que se reproduzisse quem tivesse os melhores genes. Então, esse conceito de eugenia, apesar de já ser um conceito bastante distorcido, ele foi utilizado, né, posteriormente para justificar, né, absurdos aí históricos, né, como o Holocausto, e hoje esse conceito ele ainda circula em alguns círculos, né, de extremas políticas, certo? Então, assim, a gente tem todo esse problema aí com essa questão da eugenia, e eugenia é um conceito, né, por mais que o conceito possa ser contestado se é válido ou se não é, né? Então, a gente já falou sobre o Dawkins, então vamos falar um pouquinho sobre, e aí a gente está instrumentalizando esse conceito problemático, né? Esse conceito de eugenia, certo? E aí a gente tem um cara super conhecido aqui, para quem é da área da biologia, até para quem não é, né? Eu me lembro que quando a gente colou grau,
o aluno laureado recebeu até esse livro aí, O Gênio Egoísta. Então, o aluno não, a aluna, né? A aluna laureada foi uma aluna, Carla, e ela recebeu esse livro de presente. Então, a gente sabe que o Dawkins né, para quem é da biologia, ele é um cara bastante respeitado, né, nesse âmbito aí. Então, ele escreveu esses 2 livros aí e vários outros livros, e ele é um cara bem, né, uma figura bem polêmica e controversa. E aí ele cismou, né, lá no comecinho de 2020, antes da pandemia, de sapecar esse tweet aí, falando que uma coisa é lamentar a eugenia por razões ideológicas, políticas e morais. Outra coisa é concluir que não funcionaria na prática. Claro que sim, funciona para vacas, cavalos, porcos, cães e rosas. Que diabos não funcionaria para humanos? Os fatos ignoram a ideologia. E aí, né, gerou um probleminha, ele foi lá, tentou consertar, para que ele disse, não entendeu o ponto, lamenta a ideia de uma política eugênica. Eu simplesmente disse lamentando que isso não significaria que não funcionaria. Assim como criamos vacas para produzir mais leite, poderíamos criar seres humanos para correr mais rápido ou pular mais alto. Mas o céu proíbe que façamos isso. Então, o que foi que Dawkins fez nesse tweet aí? Né, ele já terminou aí com a crítica mais ou menos do que a gente não faz, né, que é relacionar a ciência com religião. Né, a gente tem valores, ideologias distintas, mas geralmente, né, no círculo do ensino de biologia, a gente vê pessoas concordando, né, com essa ideia de que a eugenia é um conceito válido e que é algo plausível, né? E para tratar sobre esse tema aqui específico, né, eu queria saber de vocês se algum de vocês concorda, né, apesar... E aí quando eu terminar isso aqui, eu vou fazer uma reflexão sobre a questão em si, tá bom? Então, algum de vocês concorda com Dawkins? Ninguém concorda com Dawkins? Caio discorda? Caio discorda, outras pessoas nem concordam nem discordam. E aí, eu vou pegar isso como exemplo, certo? O que foi que eu fiz enquanto professor agora? Né? Eu apresentei o conceito, né, o conceito de eugenia, com base no que está posto pelo primo de Darwin, né, pelo Galton, e cheguei aqui para discutir o que Dawkins estava colocando nos dias de hoje, né, depois de todos os problemas que a gente teve. E toda a apresentação desse conceito para a discussão que eu utilizei foi um viés crítico, certo? Então, geralmente, por eu estar nessa posição de ministrante do minicurso, somente o tom que eu utilizei para discutir esse conceito específico e a problematização desse conceito pode ter gerado, né, uma tensão maior, uma tensão semiótica maior e possivelmente uma não, né, concordância com o que está sendo posto por Dawkins, tá bom? Então isso, né, eu trago esse exemplo aqui, essa crítica ensaiada, para que vocês percebam que geralmente, né, o que a gente faz em sala de aula, a gente traz alguma influência para os alunos. Então, a maneira com que eu trouxe o conteúdo, que eu construí essa crítica e falei para vocês, é muito possível, né, que caso alguém venha a concordar com o que Dawkins está colocando, que vocês não exponham, né? Então, isso é mais ou menos o que eu faço, quebrar aquele espaço, né, de respeito mútuo para opiniões distintas. Mas aí, como eu falei, é um tema polêmico, né, propositalmente, mas é algo só para vocês perceberem um pouquinho da influência, né, que o professor tem na administração do conteúdo, tá certo? Então, esse era um estudo de caso que eu queria trazer, que pode problematizar o uso de conceitos, tá certo? Então, vamos para outro ponto aqui. Eu vi que um dos slides aqui, eu até já tinha pedido desculpa antecipadamente, um dos slides que eu coloquei aqui sobre a questão da insulina, ele não entrou, certo? E aí, para fechar essa discussão que a gente está propondo aqui, eu acho que o combinado seria 1h30, né? Para fechar essa discussão aqui, eu queria fechar com a instrumentalização desse conceito específico. Então, eu vou inserir esse slide aqui, né? Eu peço para vocês 2 segundinhos aqui pela falha técnica, que um slide se repetiu.
E a gente vai discutir agora esse conceito específico da insulina, né? Quem é esperto aí já está procurando. E a gente vai tentar aprofundar, tá bom? Rapidinho. A gente vai fazer o que é mais conhecido aí na internet, que é o velho Ctrl+C, Ctrl+V. Então, esse conceito da insulina devia estar aqui um pouquinho depois de comunidade de aprendizagem. Então, vou colar esse slide aqui. E aí a gente vai encerrar um último estudo de caso. Tudo certo. Um último estudo de caso. Pronto. Vou compartilhar com vocês agora. Eu acho que está aqui. Já chegou aí para vocês? Está carregando, né? Que é a questão da explicação científica, certo? Então, quando a gente trabalha conceitos, né, apesar de toda essa problemática, né, toda essa tensão que a gente gerou aí, essa tensão semiótica que a gente gerou com o viés colocado pelo professor, no caso eu, viés crítico colocado em cima do posicionamento de Dawkins, que ampliou essa tensão semiótica, então ela não foi quebrada, né? Caio foi muito corajoso em dizer, eu discordo do que está colocado aí. Então, Caio, você é um guerreiro. A gente vai falar sobre tensão semiótica, então isso é algo que o professor ele tem que ficar atento. Então, a tensão semiótica gerada na primeira pergunta que eu fiz, ela foi super tranquila, e a complexidade da pergunta que eu coloquei, ela aparentava ser muito alta, mas a resposta era bastante simples, tá bom? Então, Marquinhos, pode falar. só para deixar claro, porque minha resposta ficou tão assim, tipo, eu discordo da eugenia e do infeliz comunicado do rapaz lá, porque esse é um absurdo ético. Tá bom, continue, pode continuar. Tá ótimo. Obrigado por discorrer mais, né, sobre o seu posicionamento. Mas deu para perceber essa questão da tensão, então a gente fica um pouco mais receoso de comunicar, né, nossa opinião. E, geralmente, aulas de biologia ou de ciências em geral, elas são, vamos dizer assim, não existe a presença, né, de opinião. Geralmente o professor não pede opinião. Numa continuidade de um curso desse, né, a gente já conversou sobre aprendizagem significativa, uma continuidade seria realmente o aprofundamento sobre essas práticas de comunicação e linguagem no ensino de ciências. Então, realmente, como que o professor pode criar situações em que os alunos exponham sua opinião sobre uma determinada pergunta e, ao expor essa opinião, instrumentalize conceitos, tá bom? Então, né, isso fica para uma parte 2 futuramente, certo? E a gente vai, dentro do escopo desse mini curso aqui, dar prosseguimento. Mas é só para vocês perceberem como questões de subdeterminação, no caso, subdeterminação de conceitos, ela está presente até no nosso fazer, né? E até de questões determinísticas. Então, a gente tem compreensões determinísticas sobre o ponto, certo? Vamos para essa questão aqui para a gente tentar saber como que a gente instrumentaliza um conceito, tá certo? Então, raciocinar sobre conceitos é diferente de raciocinar com conceitos, e para isso eu vou perguntar para vocês fiquem super à vontade para me responder, o que é insulina? Quem quiser responder pode ficar à vontade. Quem quiser também abrir uma aba aí e colocar insulina. Certo? Podem ficar à vontade. É um hormônio, o cara está colocando e está sorrindo. Então, todo hormônio é insulina, Caio? Não. O insulina que diminui a glicemia. Isso hormônio mesmo. Que diminui É a um glicemia. hormônio específico. Mas professor, eu não sei se o senhor está acompanhando, mas ainda estamos falando a discussão lá do outro tema. Ah, embaixo. sério? Sério. Poderia se tornar mais possível com as tecnologias existentes? Olha só,
Yara Kézia, ela teve, né, bastante parabéns, Yara, por expor sua opinião. E aí, essa provocação, mas isso vale para todo tipo de tecnologia, né, sempre segregação inicial. Isso daqui dá uma discussão bastante profunda. E existe uma construção, né, no caso, quando a gente trata de ensino de ciências, existe uma construção que a gente faz, né, sequências de ensino, sequências de atividades, que a gente pode levar, né, a uma certa compreensão. Então, o que é que eu faria, né, tanto com o Caio, no caso, quanto com você e quanto com os demais colegas, certo? O que é que a gente faria? A gente teria um espaço para debate. Só nesse ponto, a gente discutiria o conceito de genes, né, anatomia animal comparada. A gente teria vários assuntos para tratar dentro desse escopo da eugenia. A gente trataria fatores históricos, né? Então teria várias maneiras de se aprofundar. Então, para o escopo desse mini curso, né, eu trouxe justamente isso, mas apesar de toda essa discussão que está acontecendo aqui, eu tenho certeza, né, que muitos de vocês têm algumas visões determinísticas que podem estar de acordo com o que Dawkins está colocando, mesmo vocês sendo contra. E o contrário é verdade também. Então, mesmo vocês sendo a favor do posicionamento de Dawkins, algumas percepções determinísticas ou algumas subdeterminações, né, contrariam o argumento de vocês, certo? Então, realmente, né, vou deixar esse convite aí, eu estou me autoconvidando para um próximo momento aí com Luiz Otávio, e a gente pode aprofundar essa questão mais de comunicação e linguagem. Né? Então, vamos lá instrumentalizar o conceito de insulina. Né? Vocês já falaram que é um hormônio que controla a glicemia, e aí tem uma pergunta aqui um pouco mais aberta, tá certo? Por que a insulina é administrada através de injeções? Não seria melhor se ela pudesse ser ingerida através de comprimidos? Então, se vocês puderem me responder essa questão. E aí, Caio, tá abrindo um confeitinho? Eu acho que ela não pode ser consumida por comprimido, porque antes de chegar ao intestino, ela seria destruída. Então, não tem como o organismo absorver. Por isso, é injetada em injeção. Ótimo, Wesleyane. Alguém discorda de Wesleyane? Eu concordo, professor. E o fato dela ser administrada em um local específico é justamente para passar essa barreira, né, dela ser degradada pelas enzimas, já que o objetivo é que ela chegue intacta em determinado órgão para ter sua função. Gostei. E aí, vou dizer mais uma coisa. Isso daí é exatamente a instrumentalização dos conceitos. E aí já dou um parabéns gigante aí para Wesleyane, para Caio e para Yara, né? Yara Kézia, que concorda com Caio também. Por quê? Porque a primeira resposta que a gente dá para uma pergunta dessa é porque o efeito é mais rápido no sangue. Está errada essa resposta? Está errado, né? Tá certo. Então, assim, realmente o efeito, né, é mais rápido no sangue, é o tecido onde esse hormônio ele deve agir, e aí a gente trabalha com outros conceitos, né? Outros conceitos relacionados. Quais os conceitos, por exemplo? A gente tem a questão do sistema digestório, que está aqui envolvido, a gente não está trabalhando só o da insulina. A gente sabe que a insulina é um hormônio, que esse hormônio, para que ele atue de maneira efetiva, ele tem que estar, né, enovelado, né, ele tem que ter uma estrutura específica. E a gente sabe que a digestão ela gera, né, a desnaturação dessa proteína, né, dessa enzima, desse hormônio específico. Então, aqui a gente viu um exemplo do que é instrumentalizar um conceito específico, né? E aí eu já encaminhando aí para a gente fechar esse mini curso de hoje, né? E sabendo que o escopo que a gente tratou aqui foi
foi um escopo bem curto, né? Como eu falei lá no segundo slide, é algo muito introdutório sobre a formação de conceitos, tá certo? E aí, vamos passar, né, pelo estudo de caso que deu a polêmica aí, e aí eu vou recomendar para vocês, né, como eu falei para vocês sobre o desenho o desenho da experiência, né, o desenho do episódio instrucional pelo professor, em um próximo momento eu vou tentar só abrir para discussão esse tema polêmico quando a gente tiver tempo para fazer uma discussão aprofundada, tá bom? Mas o que eu queria demonstrar aí, nesse ponto, é a questão da tensão semiótica. Com o decorrer da discussão, ele foi sendo quebrado, e aí Yara foi interagindo lá no chat, Caio foi interagindo com Yara, outras pessoas interagiram, Luiz Otávio também, colocou o exemplo aí de Gattaca, recomendo demais para vocês aí, esse filme, muito legal, e, assim, vamos só para esse... Acho que é o estudo do caso 2. Pronto. Para a gente fechar, né, essa questão de formação de conceitos e aprendizagem significativa e instrumentalização dos conceitos, eu não sei se tem alguém aqui do campo da física e tudo, mas de todo jeito a gente tem pessoas curiosas em geral, né? Então todos vocês, lá em 2017, conseguiram, 2017 para 2018, conseguiram testemunhar, né, esse acontecimento aí, astrofísico, da identificação desse objeto, né, desse objeto desconhecido. Alguém sabe quem ele é? Esse rapaz aí? Professor, o nome é bem esquisito, é Oromo alguma coisa, é o nome de uma deusa havaiana, eu esqueci. Isso, perfeito. Então isso aqui foi o Oumuamua. Ele foi identificado, né, e o que a gente faz quando a gente classifica? Quando a gente verifica algum objeto. A gente faz igual a gente tentou fazer com as tartarugas, né? A primeira coisa que o Wesley sentiu foi que essa tartaruga não me parece uma tartaruga normal, né? Ela é mais achatada, ela é um pouco diferenciada, então não é uma tartaruga. Então, geralmente, né, na comunidade científica, quando a gente observa fenômenos científicos, a gente tem essa visão, né? Então, ninguém se perguntou se um dia existir, quer dizer, alguém se perguntou e foi Arthur C. Clarke, no livro Encontro com Rama. Mas vamos pular isso aí. Então, a recomendação de leitura fica para depois. Mas ninguém se perguntou, ninguém além de Arthur C. Clarke, se viesse esse objeto assim um pouco diferente, né? Então, pelo que se observou, ele tinha características bastante estranhas, esse objeto, né? E ele foi acompanhado aí, o comportamento dele durante a trajetória aí no nosso sistema solar. Tá bom? E aí o que foi que aconteceu? A gente tem duas classificações possíveis. A primeira é um cometa, um asteroide. Então, a gente disse, né? Ele está vindo aí, está voando no céu, ele é um cometa. Então, ele é um asteroide. A gente tentou classificar, a gente que eu digo a comunidade científica. E aí vem a questão, é um objeto extraterrestre? E aí a gente tem um problema no conceito de extraterrestre, por quê? Extraterrestre é tudo que está fora da Terra, né? Então, o conceito mais correto seria, é um objeto alienígena, ou seja, é um objeto de fabricação de outra civilização interplanetária? Isso foi discutido também e foi abordado em diversos artigos científicos publicados, né, em periódicos de bastante respeito. Tá certo? Então, essa discussão, se era um objeto alienígena, ele foi bastante pontuado, né? Mas qual o problema do Oumuamua? Como a gente faz, né? A gente tenta ver, né? Aí, para fechar a questão da aprendizagem significativa, a gente já tem um conhecimento sobre esse tipos de corpos celestes. E a gente tenta ver quais são as características que esse corpo celeste específico está tendo. Então, o Oumuamua, ele vinha em alta velocidade em relação aos corpos celestes semelhantes, então isso já é uma diferenciação progressiva que a gente está fazendo, certo? Que a comunidade científica está fazendo. Então ele não possui ligação com o sistema solar, então, todo corpo celeste ele tem ligação com o sistema solar. Ele tem esse formato cilíndrico não é observado naturalmente. E ele tinha esse movimento aí meio esquisito por giros e cambalhotas. Além de tudo, o que mais chocou aí a comunidade científica é que ele demonstrou essa aceleração aí, né, essa propulsão na saída do sistema solar. Quando é comum que essa propulsão ocorra, quanto mais o objeto se aproxime do Sol, porque a água, né, os gases que estão presos lá,
no objeto, eles são, né, propelidos com o aumento da temperatura. E aí isso gera uma propulsão. Só que isso ocorreu na saída do sistema solar. Então, por isso, toda essa discussão aí um pouco complicada. E aí, o que foi percebido? Né? Com todas essas características, a gente não consegue classificar esse objeto entre cometa ou asteroide. Então, a gente tem, né, um novo conceito, né, um novo objeto, e esse conceito é objeto interestelar. Né? Pode parecer simples assim para vocês, é claro que é um objeto interestelar, mas isso demandou uma reflexão da comunidade científica para que ocorresse essa classificação. Então, anteriormente, quando ele foi visualizado, ele foi classificado como um cometa, né? Então era o C17, U1 Pan-STARRS, e no finalzinho de 2017 eles disseram, não é um cometa. Né? O que é que ele pode ser? Um asteroide. Então ele foi classificado como A/2017 U1. E aí, né, depois disso tudo, se percebeu que ele não era nem cometa nem asteroide, e que ele era um objeto interestelar, né? Então ele foi classificado como U1L Oumuamua, tá bom? Então, e eu falei um L, mas não é um L não, viu? É um I, certo? Então esse 1I Oumuamua, ele foi classificado dessa maneira. Então vocês conseguem ver aquela pergunta lá que eu fiz para vocês. O conhecimento científico, né? O conhecimento científico, ele é igual ao conhecimento escolar. A linguagem científica é igual à linguagem escolar? Geralmente ela não é, porque na linguagem científica a gente não tem apenas a apresentação de conceitos, a gente tem a instrumentalização desses conceitos. Então, quando alguém tenta instrumentalizar esse conceito de cometa, de asteroide, vê que ele não, né, que ele tem suas limitações e que ele não abarca as características daquele objeto, né, a ciência dá esse novo salto, é construído esse novo conceito, e se a gente trabalhar, né, dentro de sala de aula, essa construção de conceitos, né, a partir dessa diferenciação progressiva que é feita, né, e aí não trazendo a essência da aprendizagem significativa, mas trazendo elementos, né, elementos que a gente considera hoje como essenciais para o ensino de ciências. Então, eu acho que assim a gente tenta aproximar, né, o que é feito na ciência, né, na comunidade científica, com o que é feito em sala de aula, tá bom? Eu vou parar por aqui e vou sinalizar o que a gente vai fazer na tarefinha. Não fiquem comprometidos, vou dizer assim, se daqui a 10 anos vocês quiserem ler o artigo que eu vou passar para vocês, que é um capítulo de um livro, e fazer a tarefinha, daqui a 10 anos, né, pode ser que vocês façam igual o Chiqui lá na primeira foto, né, e cai aquela ficha lá, caramba, isso é o espaço. Então, eu acho que vai ser legal para vocês. Eu vou passar para o professor Luiz Otávio disponibilizar um roteirozinho de atividade e um artigo para vocês lerem aí, ou hoje, semana que vem, mês que vem ou daqui a 10 anos, tá bom? Se passar daqui a 10 anos é meio complicado, mas até os próximos 10 anos é legal que vocês vejam. Então, a atividade, né, ela vai pedir, né, para que vocês construam um mapa conceitual a partir do conceito de mapa conceitual que está posto no artigo, que envolva esses conceitos aqui, molécula, energia, eucariotos e conjunto, tá bom? E aí, finalizando aí com 6 minutos, passando, né, e sem intervalo, eu finalizo o mini curso e me coloco à disposição para responder qualquer pergunta. Agradeço muito a atenção, a interação. Eu acho que se a gente tivesse mais outros momentos, né, não necessariamente agora, né, mas no decorrer da formação de vocês, eu acho que a gente vai estar batendo essa bola em alguns momentos. Eu vou estar sempre à disposição, tá bom? Um abração, mais uma vez, obrigado para vocês e obrigado, Luiz, pelo convite. Pronto, eu que agradeço. Opa. Gente, alguém quer fazer pergunta? Vocês querem fazer pelo chat ou vocês querem fazer pelo microfone? Vou fechar aqui. Pode falar, Lemberg. Só dar um salve para Marcos. Salve, Lemberg. Tranquilo. Respondendo a pergunta aí, gente. Sim, a gente tem um canal do PIBID, né? Que a gente do canal no YouTube. Assim que termina a aula, eu faço a edição de vídeo, né? E coloco lá. Já coloquei aí no chat o canal do YouTube, viu? Para vocês poderem, caso assim, quiserem rever a aula, tudo.
lá participarem, né? Agradecer a Marquinhos, né? Marquinhos sempre ajudando aí. Pode deixar, Marquinhos, a gente vai perturbar você, o PIBID aí, tu não escapa, né? Já falei que eu já arrastei você para a Semana Geek, quero trazer você para o NEAB, né? E o PIBID tá aí, né? Eu tô com umas ideias meio loucas, eu já estava falando aí com a galera lá do grupo do PIBID, fazer o PIBID com, viu? Fazer lá e a gente vai ver se faz um evento sobre o PIBID lá, ver como vai ficar as coisas, né? E você já está previamente convidado aí para participar, viu? Obrigado. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para fazer? Tudo tranquilo? Não, Luiz, eu só queria agradecer a Marcos o reforço mesmo da ideia de nos conduzir como futuros professores, de não nos perder dessa questão de conduzir uma aula, uma palestra, um diálogo, sempre levando em consideração o conhecimento prévio, né, de todo mundo, porque até na ciência, né, assim, é possível sim fazer isso. Então, a gente já pôde ter esse diálogo já com outras disciplinas, com Rosário, com Vânia, mas assim, é sempre bom e dizer que foi bastante enriquecedor. Eu adorei mesmo. E muito obrigado, viu, Marcos? Eu que agradeço. Que bom, cara. Fico contente de vocês terem gostado, né? Sempre em janeiro a gente vai fazer essas formações, né? É o período que a gente está fora de sala de aula e é interessante a gente tá trazendo esses temas, né? E foi legal, Marcos, que foram temas que eles trouxeram para mim, entendeu? Então a gente, numa reunião, a gente falou o que a gente poderia estar trabalhando, aí saiu os 4 temas, né? Que seria a metodologia, a gente falar de planejamento, biossegurança e a educação especial, né? Então, só lembrando, gente, próxima semana, educação especial e biossegurança, né? Coloquei o link aí da oficina de Ricardo sobre biossegurança e vou colocar lá, disponibilizar o de Márcia, né? Edson perguntou se o cara do livro é ateu, Marcos, sabe dizer? Com certeza. A biologia tem essa visão, né? A maioria da galera da biologia tem muita gente que é ateu, né? Não que haja algum problema com ateu, assim, em geral e tudo. Porque veja só, a questão do posicionamento dele, que ainda gera várias discussões, ela está além disso, né? É uma questão, né, de ética, de valores, do que está posto, do que ele está colocando lá. E, assim, só para aprofundar agora meu ponto de vista, que eu falei que não ia tocar, mas a gente vê que na própria proposição dele, quando ele tenta associar, né, o ser humano a porcos, cavalos e outros seres vivos, na hora que ele faz essa associação, ele desconsidera toda a construção, né, cultural, histórica, humana. E algumas características que a gente considera, né, como boas, ela é cultural, né, ela pode ser étnica, o que é bonito para mim pode ser feio para você. A questão de saúde, né, na hora que ele coloca isso dos bons genes, é uma subdeterminação assim, muito clara, né? A saúde a gente sabe, né, hoje, com todo o conhecimento científico que a gente tem, que ela vai além disso. A gente sabe que são as condições ambientais, né, aquela questão de nature versus nurture, então vai muito além do que ele está colocando. Então ele está sendo muito superficial nessa colocação de tratar como se a eugenia fosse algo extremamente prático e técnico, né, como se fosse somente algo tecnológico, e vai muito além disso, certo? Então beleza, saúde, tudo isso tem fatores bastante diferenciados. Tanto que eu vou reforçar a recomendação do Luiz Otávio para que a galera assista aí de Ataca, que é um filme muito bom. E assim, é um tema bem para quem começa a dar aula de biotecnologia, é um filme que eu sempre passo para os alunos, né? José Lucas, né? Ele pediu para falar também. Pode falar, José. Esperar ele ver, acho que... E assim, é um filme, Marcos, que é um filme antigo, né? Não tem esses efeitos especiais todos, mas é um tema bem atual, né? É interessante esse filme por isso, né? Isso. E assim, são tratados vários aspectos determinísticos, né? Ele mostra uma realidade assim meio distópica em que tudo é determinado pelo código genético.
Aí a gente sabe que há muitas coisas vão muito além disso. É lógico que tem algumas, por exemplo, né, quando a gente trata da questão do uso de tecnologia, a gente sabe que tem algumas doenças, né, algumas condições genéticas que podem ser prevenidas, né, com algum tratamento genético, com o avanço da tecnologia, mas essa questão específica de eugenia, esse conceito específico, ele é um conceito pernicioso, né, tanto para a nossa sociedade, para a nossa cultura humana, né, falando humano, e para a ciência, assim, em geral. Mas a gente sempre vê esses pensamentos determinísticos assim, até no senso comum mesmo, na discussão. Geralmente a gente fala assim, bonita é igual a mãe, inteligente igual a avó ou avô. Geralmente a gente tem essa questão, puxou, entendeu? Só que a gente sabe que tudo isso vai muito além da genética, né? A gente sabe que o contexto cultural, o contexto social, né? A questão afetiva também influencia muito. Então, do ponto de vista assim da complexidade humana, a gente resumir tudo somente a perspectiva genética é um pouco complicado. Gente, só para avisar, o Marquinhos disponibilizar, eu vou colocar ele no link, vou colocar ele junto da palestra de hoje. Tem como fazer isso no YouTube, né? Aí na hora que vocês entrarem lá na palestra, dá para vocês baixarem para poder fazer as atividades. Porque a pessoa está colocando e-mail para mandar e-mail para todo mundo, eu acho mais complicado, né? Do que deixar lá no ponto, vocês entram e baixam, né? Tranquilo? Mais alguma pergunta, gente? Tudo tranquilo? Então, né? Agradecendo novamente, Marcos, obrigado aí, viu? Pela ajuda, né? Pela força aí, né? Tivemos um coro bom, com quase 45 pessoas, viu? Uma quinta-feira, né? À tarde, né? Então, obrigado novamente para todo mundo. Lembrando, terça-feira e quinta-feira que vem nós temos os 2 dias ainda da formação e muito bom aí para vocês a participação e obrigado, né? E até a próxima semana, tá certo? E novamente obrigado, Marquinhos, tudo de bom pro pessoal aí. E aí eu colocarei o material dele lá no link lá do... Não, acho que... Né? Vamos fazer uma foto, né? Abre aí todo mundo a can, né? Para botar uma foto aí, pessoal. Vou fechar aqui o chat. Você tem que salvar. Vamos abrir a can aí para dar uma despedida pro pessoal, né? Bem-vindo, gente, o pessoal aí que está visitando a gente, né? Os pibidianos de outros campos, né? Outros cursos, né? Ó, falou foto, o pessoal correu, ó. Tirar aqui. Não, o pessoal não abriu não, tá saindo. Então, gente, valeu aí novamente, né? E até terça-feira que vem, né? Obrigado aí. Vamos aí, pessoal do PIB de Biologia, discutir nosso evento ali, ver se a gente consegue organizar para o ano que vem, né? Agora abriram, ó. Caio abriu. Tirar de novo aqui. Pronto, tirei, gente, certo? Tranquilão. Até a próxima semana aí. Boa semana. Se cuidem, gente. O negócio ainda não tá tranquilo, viu? Lembre, o herói de verdade usa máscara, viu? Tchau, tchau para todo mundo. Ó, o José Lucas abriu aí. Tinha uma pergunta, José Lucas? Queria fazer? Eita, já saiu. Então, tchau, tchau, gente. Vou encerrar aqui a gravação.